Alô, meus amigos, estamos começando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu quero lembrar vocês que precisam se inscrever no YouTube e ativar o sininho. É uma grande ajuda para nós, tá bom? Nós estamos no ar, Instagram, no Facebook, TV aberta e AltV, do meu amigo. Hoje eu convido aqui outro amigo, Levon Mkhitaryan Neto. Como vai, Levon? Muito bem, Fausto, graças a Deus. Seja bem-vindo. Sempre sou bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo gostoso um papinho aqui vamos, com você, sim. vai ser muito bom. Vamos sim. Olha, você é otorrinolaringologista. Você já aprendeu a falar essa palavra de cor? A primeira palavra que eu aprendi depois da especialidade. Autor de vários trabalhos publicados no Brasil e no exterior, responsável pelo setor de ORL, do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Heliópolis e do Serviço de Medicina do Sono do Hospital Rubem Berta. Isso mesmo. Pesquisador responsável pela divulgação científica do dilatador intranasal Rinostent para tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. É isso? É isso. Acertei, né? Acertou. É isso. Você nasceu em São Paulo, Levon? Eu nasci em São Paulo. Aonde? Em que hospital? Na capital, em 1959, no Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas. Maternidade no Hospital das Clínicas. Sim. Meu pai era médico lá e foi lá que a gente acabou indo mesmo. Não é que nem hoje que você tem que escolher maternidade, né? É. Naquela época não tinha. Bom, você é casado. Isso. Tem filhos quantos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Vamos falar sobre eles um pouquinho? Vamos. Você é um caso especial, porque é uma família de médicos, né, Levon? Nós somos 3 irmãos médicos. Sim. E 5 sobrinhos médicos. Sim. Meu filho e mais 4 sobrinhos, todos Sim. médicos. Né? Eu me lembro que, anos atrás, no Gente que Fala, eu levei a família Mkhitaryan para fazer o programa. Lembro. Que era uma coisa inédita. Pai e 3 filhos. Fizemos um programão na época. Excelente. Muito bom. Infelizmente o doutor Nishan não está mais conosco e sua mãe também não, né? Uhum. É uma pena, mas a vida segue. Segue, né? Lógico. E deixaram um grande legado, isso é o mais Exatamente, importante. Um enorme legado. Um legado familiar enorme. Maravilhoso. Você é uma família de médicos, como eu acabei de falar, e os sobrinhos também são médicos. São. Então, eu tenho o meu filho Caio, ortopedista, Dr. Pedro Gregório, filho do meu irmão, otorrino, Dr. Nishan Mkhitaryan Neto, filho do Gregório, pediatra, e o Raik Nishan, filho do Armênio, cardiologista. Olha, eu pretendo continuar amigo de vocês, viu? Porque todas as especialidades. Exatamente, tem todas. Por que você se interessou pela otorrinolaringologia? Essa é uma história boa, viu, Fausto? Meu pai foi cirurgião geral. Então, eu cresci, né? Talvez meus irmãos não, mas eu cresci ouvindo histórias dele sobre cirurgia. Então, a gente viajava naquela época de carro, né, para as férias, e ele contando história. Eu falava, pai, que cirurgia você fez? E ele contava, fiz uma cirurgia neurológica, fiz assim, E passando o tempo, eu falei, puxa vida, acho que eu vou fazer. Quero ser médico, vou fazer cirurgia. Quero ser cirurgião. Aí fiz o curso de medicina, terminei, fiz em Taubaté, entrei em 77, me formei em 82. Daí, vamos fazer a residência, especialidade. Aí eu falei, vou fazer cirurgia, e eu fiz um estágio no 6º ano no Hospital Heliópolis, onde eu trabalhei até meses atrás, estou me aposentando lá. E eu passei pelo pronto-socorro. O pronto-socorro do Heliópolis era tiro, facada, atropelamento, acidente. Era uma coisa louca. Não deve ser fácil. Não era fácil. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso que eu quero? Cirurgia, essa correria. Então eu falei com meu pai. Um dia eu falei, pai, eu gostaria de conversar com você e tal. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou ser muito honesto com você. Eu conheço, você é meu filho. Você não tem a característica, você vai sofrer se você fizer essa coisa de emergência, cirurgia geral. Pense em outro, tem tantas especialidades cirúrgicas e tal. E ficou essa conversa. Um dia fomos jantar na casa dele, ele me trouxe um livro
E ele foi lá na biblioteca, na livraria da USP e comprou de otorrino. Falou, dá uma lida aí, vê o que você acha. Tô só sugerindo, não tô forçando nada. E eu li o livrinho. Falei, puxa, gostei dessa especialidade aqui. É cirúrgica. E é resolutiva. A criança tem um problema de adenoide, amígdala, eu opero, resolvi o problema. Falei, vou fazer otorrino. E foi assim. Aí eu fiz otorrino desse jeito. Entrei na residência do Dr. José Antônio Pinto, e fiz lá meus 2 anos de residência e estamos atuando já há 41 anos na área de otorrino. Que beleza, otorrino, hein? 41. É uma vida, né? Olha aí a sua família. Isso. Aí, ó. Aqui é toda a turma. Aqui estão todos. Toda a turma. E a maioria médicos. Todos. Aqui, Michan, Caio, Gregorinho, Fernando, Raik, estão todos aí. Essas meninas aqui também são médicos. Não, essas daí não. A do Armênio vão, mas querem fazer, viu? Essas são as caçulas do Armênio. Já estão falando. Estão moças também. Estão moças já. Estão moças. No período de inverno agora, Levon, que a gente está vivendo, tem que haver mais cuidado com as pessoas, exatamente na sua... Sim, na sua área, minha especialidade, né? Trabalha muito agora. Muito. Como é que as pessoas devem se defender de problemas respiratórios e tal? Primeira coisa é a proteção pessoal, né? Não, é lógico, é o que a mãe sempre falou pra gente, vai sair agasalhado, vê lá. E eu sempre oriento os pacientes a isso. E muita água. Hidratação. A via aérea no frio fica muito seca. Perde a proteção. Nós temos proteção na parte nasal, na garganta, para evitar que os vírus que estão por aí façam o trabalho deles, que é deixar a gente doente. Então, a hidratação, para mim, é uma coisa fundamental. Então, higiene nasal, 100%, mais do que o normal no frio. Hidratação oral, o máximo possível, 2 litros, 2,5 litros de água por dia. E evitar aglomerações. Sim. Então, esses são os principais. Tem as vacinas. Em aglomerações, talvez uma máscara, né? Então, a máscara, eu sempre sugiro para o paciente que está com a doença, para ele não passar para outra pessoa. Sim. Ela não impede de pegar. Sim. Então, quem está doente tem que usar para não passar. Que é, por exemplo, a filosofia oriental. Lá no Japão, não tem uma pessoa que esteja gripada que não está de máscara. Ela não quer passar para outra pessoa. Então, em geral, é isso daí. E tomar cuidado quem tem predisposição. Então, quem tem rinite alérgica, asma, bronquite, tem que se cuidar mais. Porque qualquer gripe ou resfriado vai complicar. E a gente sabe que os hospitais hoje estão lotados de pessoas doentes, principalmente crianças, né? Uhum. E idosos. Eu ia chegar aí. São as 2 áreas muito importantes, a pediatria e a geriatria. Sim. É onde mais tem problemas. Por exemplo, no idoso é fatal. Uma pneumonia não descoberta a tempo, não tratada adequadamente, aumenta nessa época o número de óbitos entre idosos, aumenta muito. E a criança, a mesma coisa. O que fazer com as crianças para evitar ficar doente com problema respiratório? Então, esse é o grande problema. Eu oriento bem as mães que têm meus pacientes, as crianças com rinite alérgica ou bronquite. Então tem que estar sempre tratando. Porque assim, o conceito de tratamento da rinite alérgica, ou de alergia, né, em geral, estou falando rinite, que é a minha área. A bronquite é aquele conceito assim, não vou ter cura. Ninguém vai curar a rinite de ninguém. Eu sou otorrino há 41 anos, não existe nada para curar a rinite de alguém. Mas tem o controle. É obrigatório estar controlado. Por quê? Porque senão acontece isso. Entre uma criança com rinite alérgica e uma criança sem a rinite alérgica, na escolinha, onde tem vírus, trocando vírus entre elas ali, quem tem a maior chance de ficar doente? É a que tem rinite alérgica, se não tiver controlado. Então, ir ao pediatra ou ao otorrino frequentemente para fazer a prevenção da rinite, tal, é importante. Não é para curar.
mas é para controle, isso é fundamental. Qual é a diferença da tosse comum e daquela causada por um resfriado, uma gripe, coisa assim? Então, a tosse é uma reação. Quando é que precisa se assustar quando tem? Tosse é uma reação do organismo a algum processo, tá? Por exemplo, tosse mecânica. Estou engolindo alguma coisa, engasguei, eu vou tossir. Então essa é uma tosse de proteção. E tem a tosse irritativa, a tosse crônica que a gente chama. Aquele paciente que tosse e não para e não tem diagnóstico. Quer dizer, até tem sempre um diagnóstico, mas tem que procurar, tem que pensar no diagnóstico. E não adianta vir no consultório, você passar um antitussígeno e mandar o cidadão embora, não é assim. Então, a separação é, primeiro, tipo da tosse, seca ou produtiva. Isso é importantíssimo. Segunda, muito importante, período da tosse. Tenho tosse desde a semana passada. É uma coisa. Estou tossindo há 2 meses. É outra. Período do dia da tosse. Tusso mais à noite ou tusso mais durante o dia, no meu trabalho, por exemplo. Então, tudo isso vai dando dicas do diagnóstico. Tosse noturna crônica, 2, 3 meses, refluxo. É importante, todo médico tem que pensar no refluxo, na tosse que piora ou só ocorre à noite. Tosse seca, que o paciente acorda, tem que pensar no refluxo. Tem as outras tosses crônicas, por exemplo, pode ter a tosse da bronquite e da asma, mas tem característica. Tem a falta de ar junto, tem o chiado no peito, como a gente perguntava, para chia o teu peito. Então aí tem um diagnóstico para asma, para bronquite. Tem a tosse alérgica. Esse exemplo que eu dei, eu tuço muito quando eu estou lá no meu escritório trabalhando. Ar-condicionado, carpete, cortinas e tal, isso pode desencadear uma reação alérgica com tosse. Então, essas principais que não são as tosses do resfriado. A tosse do resfriado é diferente. E você é daqueles médicos que conversam muito com o paciente, né? Muito. E um parêntese aqui, viu? Um parêntese que eu acho muito importante. Qual é o comentário que a maioria dos pacientes faz comigo, por exemplo? Eu atendo no Heliópolis, SUS. Atendo no meu consultório e atendo no Hospital Rubem Berta, convênios e tal. Eu atendo igual em todos os lugares. Eu acho que o médico não pode fazer distinção nenhuma. Claro. O principal é o paciente. Claro. É impressionante o que eu vou te falar, mas o comentário é: doutor Levon, parabéns. O senhor olhou para mim, o senhor perguntou, conversou, me explicou e está me tratando. Isso ninguém mais faz hoje em dia. Eu sentei, eu não sei aonde, nem pôs a mão em mim, não pediu um exame, não auscultou e está aqui um antibiótico, alguma coisa que eu estou tomando há 2, 3 dias. Nem tocou na pessoa. Não toca na pessoa. É importante, o médico tem que ter vocação para fazer o que está fazendo, tem que gostar do que está fazendo. É para ajudar? Então vamos ajudar de todas as formas, como nós estamos fazendo aqui conversando. Eu tenho que ter no consultório essa premissa. Eu tenho que falar com o paciente. Eu aprendi com meu pai isso. Ele era médico, foi médico das antigas, de ir na casa do paciente. Eu lembro dele com a malinha Seu dele. pai era fora de série. Ir com a malinha na casa dos pacientes. Depois voltava com uma... Eu tinha fascinação por uma caixinha que ele tinha de metal, com uma seringa e as agulhas. Seringa de vidro e agulha de metal que ele fervia antes de ir para o paciente, para esterilizar, e depois ele ia. Para mim era uma coisa... Então, eu acho que o médico tem que ser desse jeito. O Dr. Levon, aqui, ele é também especializado no sono. Então vamos falar um pouquinho sobre o sono. Isso é importante. O que é a apneia obstrutiva do sono, Levon? Então, existem vários distúrbios do sono, tá? A minha área, eu faço medicina do sono, tenho atuação pela AMB em medicina do sono há quase 30 anos. Existe a insônia, parassonia, tal. Isso é fora, é do neuro, psiquiátrico, geriatra. A minha parte é a parte dos distúrbios respiratórios do sono, que é o mais frequente.
não vou desprezar a minha insônia, mas muitas das vezes a insônia faz parte da síndrome da apneia do sono. O que é isso, então? A gente vai dormir, vai deitar. A respiração tem que ser nasal. Então, o cérebro imagina, se eu estou respirando pelo nariz, está tudo em ordem. Boca fechada. Boca fechada. Boca fechada, tem que respirar pelo nariz. Toda a sequência da arquitetura do sono vai fazer tudo direitinho. Fase 1, 2, 3 e 4, que é fundamental. Sono profundo, que é o sono que descansa. E o sono REM, que é o sono do sonho. Então, o ser humano tem que passar a noite inteira fazendo esse ciclo. 3, 4, REM, 3, 4, REM. Quando tem o nariz funcionando. Aí é óbvio que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, porque eu sou otorrino. Sim. Eu examino os pacientes. Sim. Então essa é a diferença. A apneia pode ser tratada por um pneumologista também, por um neuro, mas o otorrino tem a visão global. Ele vai na área onde está o problema. Então, o paciente chega para mim e fala, normalmente é o paciente e a esposa. Quando vem o casal, eu já sei, eu já até brinco, eu falo, você não veio com ele para dizer que ele tem um problema no ouvido. Ih, doutor, é mesmo, ele ronca que não acaba mais. Então, o ronco é o que chama a atenção. Se eu gostaria que alguém imaginasse uma dica, ronco não é comum, não é normal. O ronco normal, uma vez ou outra, nós também podemos roncar, tomamos um pouco de vinho a mais, sim, comemos um pouco fora de hora e fomos, sim, dormir. Sim. Aí pode roncar, mas é o ronco constante, toda noite, sem posição, vira de lado, vira para o outro lado, está roncando. No outro quarto, eu escuto o ronco do marido ou da minha esposa, não é normal isso aí. Está indicando que tem algum problema respiratório. Porque a primeira pergunta que é feita, por que está com a boca aberta? Tem ronco de boca fechada? Tem também. Menos comum, mas a bocona aberta lá fazendo barulho é que é o ronco mesmo. Então a pergunta é, por que está com a boca aberta? O nariz não está funcionando. Então pode ter um desvio do septo nasal, pode ter rinite alérgica não tratada, pode ter pólipo nasal, pode ter hipertrofia do cornetos, que são estruturas no nariz aumentadas, e à noite, na posição deitada, vem mais sangue para a região da cabeça, entope um pouco mais o nariz, isso é normal. Entope um pouco mais o nariz, a temperatura do ambiente cai, a temperatura do organismo cai um pouco, e esse ar que tem que entrar pelo nariz tem que chegar lá a 36 graus, que é a nossa temperatura. Imagina num frio de 16 graus, enche um pouco mais de sangue, a mucosa nasal, para aquecer, limpar, umidificar e levar esse ar. Aí, quando começa a respirar pela boca, bagunçou tudo. Bom, então, estamos naquela situação, nariz entupido, respirando pela boca. Então, é obstrutivo o problema. Então, daí síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que vai acontecer? Como eu disse, o cérebro sabe que é normal nariz. E ele sabe que é errado respirar pela boca. Ele fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Esse cidadão está numa emergência. Não vou deixar ele ficar no sono profundo. Primeira consequência. Então, aquela fase 3 e 4, o paciente fica entrando e saindo. São os microdespertares que naquele exame, que é a polissonografia, que aqui vai dizer a apneia, se existe quanto, eu vou classificar, vai mostrar esses microdespertares. E às vezes até despertar mesmo. Acorda sem ar, tal, não sei o quê. Então, a primeira consequência de não ficar na fase 3 e 4 é acordar no dia seguinte e parece que não dormiu. Levão, e a pessoa que sonha demais? Olha, é assim, eu gosto muito quando meus pacientes falam que sonham. Por quê? Porque ele chegou no sono REM. O sono REM é o último ciclo do sono. É o profundo? É depois do profundo depois ainda. O profundo é 3 e 4. O sono REM é muito importante. E ele é o último estágio. É quando nós estamos quase acordando. Que é naquele momento que o organismo faz como um computador, que vai guardar tudo na memória. Então, tudo que nós passamos do dia, tudo que acontece, vai ser guardado na nossa memória. E não pode acontecer de viver o sonho. Então, no sono REM, o organismo está totalmente paralisado.
tudo. Atividade muscular paralisada, articular. Pensava-se que também cerebral, e não é. É onde tem mais atividade cerebral. O cérebro está funcionando a 1000 no sono REM, e daí o sonho. Aí, sonhar muito depende, por exemplo, da qualidade do sonho. Então, eu pergunto para o meu paciente: você tem sonhado? Tenho. Tem sonhos de angústia? Não. Tranquilo, acordo bem e tal. Não, tenho sonho de angústia, doutor. Tem sempre alguém querendo me enforcando, eu estou dentro d'água, querendo me morrendo afogado, eu estou num lugar preso. A apneia do sono tá por trás disso. Quer dizer, ele está vivenciando tudo que ele passou a noite inteira de falta de oxigenação, de falta de respirar pelo nariz. Então, é muito importante o sono REM. Como é que eu vou acompanhar um paciente que eu tratei? Eu não vou ficar pedindo polissonografia toda hora. É um exame que custa, demora, tem que passar uma noite no hospital. Não tem muitos leitos em São Paulo para fazer isso, é muito pouco pela quantidade da população. Sim. Eu pergunto se está sonhando. Então o paciente vem comigo: não estou sonhando nada, doutor. Eu começo o tratamento, aí ele fala: puxa vida, estou acordando descansado, acordando inteiro, não tenho mais sono durante o dia, então não fico mais caindo de sono onde eu estou sentado, e a minha esposa diz que eu diminui o ronco e estou sonhando. Pronto. Para mim tá feito o tratamento, não preciso ficar pedindo exame. Que é assim. Aí é que eu digo que o relacionamento médico-paciente é muito importante. Ele tem que se abrir comigo. Ele tem que saber, eu tenho que perguntar. Eu tenho que saber o que eu tenho que perguntar. É por aí. E o excesso de sono, Levão? É assim, existe um número de horas de sono bem dormida, sono eficiente. Na média, 8 horas. 8 horas. Então, por exemplo, depois dos 60, 6 a 7 horas, bem dormidos, tá bom demais. Dormir em excesso não é bom. Nunca. Porque existe um ritmo no organismo que é o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é determinado por períodos do dia. Então, noite. Chega à noite. O organismo como é que o organismo sabe que tem que dormir? Porque tá de noite. Quando escurece, a melatonina, que é o hormônio do sono, sobe. Ela atinge um pico, 10, 22 horas, 22. Você tem que ir dormir. Você tem que ir para a cama dormir. Apaga tudo, desliga celular, desliga computador. Durante quanto tempo isso? Na hora que for deitar, já tem que desligar tudo. Deitou na cama, tem que estar tudo escuro, sem barulho, sem televisão, sem nada. Para que a melatonina continue aumentando e venha o sono. E depois, o que acontece? Vai aumentando, vai decaindo, e tem um outro hormônio que vai fazer acordar quando está raiando o sol. O organismo percebe. Então, o cérebro sabe que tem que ser despertado quando tem claridade. Bom, se é para você já dormiu 6, 7 horas, teria que acordar às 7. Você fica na cama, acorda meio-dia, 1 hora, vai acordar cansado, vai acordar... Não é fisiológico. Não é fisiológico. Dor muscular, não vai trazer nenhuma vantagem para isso. Então, aquela pessoa, eu no sábado eu quero dormir eu não durmo durante a semana, eu vou dormir até 1 hora. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. A fisiologia não é essa. Os hormônios vão bagunçar tudo. A fome vai bagunçar. Você vai comer mais quando você acordar, que você vai estar mais com fome, você ficou muito tempo dormindo. Então, o sono, eu diria que é uma das funções fisiológicas, uma das funções do organismo, das mais importantes. Colabora com tudo no nosso organismo. Tudo é relacionado ao sono. Muita gente trabalha durante a noite e dorme durante o dia. Problema. Então. Você imagina isso que eu comentei agora. Ele está trabalhando numa hora que a melatonina está lá em cima. Então ele inverte o ciclo circadiano. Ele está dormindo com o sol e acordado no escuro. Olha a complicação que isso vai dar. Então é muito... Talvez dos distúrbios é um dos mais sérios para a gente tratar. Tem tratamento, dá para tratar. Mesma coisa com a higienização do sono, eu chamo de higienização, um horário para dormir, o horário que você jantou e foi deitar, tem que ser pelo menos 3 horas depois, tudo escuro, silêncio, temperatura adequada, travesseiro bom, tudo isso é higiene do sono.
Tudo que eu falo para o paciente ter à noite, o que dorme de dia tem que ter a mesma coisa. Então, é muito difícil. Porque ele fala, mas eu não tenho sono. Como é que eu vou dormir 1h da tarde, como o senhor está falando? Eu já almocei e tal, 10 horas. Eu não tenho sono. Óbvio, eu sei disso. Então aí, nesses casos, a melatonina pode ajudar. Não naquele paciente que não está dormindo à noite. Eu tomo melatonina, me prescreveram. Tem até um efeito placebo, talvez. Porque não é falta de melatonina quem não está dormindo à noite. São outros problemas, por exemplo, respiratórios. Mas o trabalhador noturno, ele não tem a melatonina durante o dia. Então, uma suplementação pode ser. E toda a higiene do sono, que é feita se fosse para dormir à noite, durante o dia também. Horário para dormir, horário para acordar. E o pesadelo? É difícil. Então, o pesadelo é diagnóstico de sono alterado. Sono alterado. Então, ocorre muito em criança. Quantas mães falam, nossa, doutor, esse menino acorda chorando, gritando a noite inteira, tal. Aí eu tenho que estar atento para respiração. Como é que teu filho respira? Você vê que ele, doutor, de boca aberta, ronca, ixi, parece adulto. Tá errado, ele tem apneia. A criança também tem apneia do sono. E a apneia do sono na criança é muito mais sério, talvez, do que no adulto. Por quê? Na fase 3 e 4, como eu falei, tem o hormônio do crescimento, o GH. Ele é liberado nessa fase. Ele atinge pico na fase 3 e 4, vai fazer a criança crescer. Aumentar o peso, altura, sonhar. Se ela não passa na fase 3 e 4, não tem esse hormônio, vai ter problemas na alimentação, no crescimento, na escola. Ela vai ser uma criança dispersa, vai ser uma criança que não tem concentração e, muito das vezes, hoje, o diagnóstico de autismo. Meu filho foi diagnosticado. Calma, vamos... Autismo é uma doença que tem uma fisiopatologia, tem história clínica, tem sinais específicos. Agora, e se a criança não está dormindo à noite e vai na escola e dorme e está irritada e não tem concentração porque não está dormindo bem? Então, deve ser levado ao otorrino. Se tiver uma hipertrofia da amígdala, adenoide, operou isso aí e acabou. Você põe a criança na semana seguinte dentro de uma situação que não tem mais pesadelo, está dormindo bem, vai comer bem, vai crescer, vai se desenvolver na escola, vai ter intelectualização melhor. Tudo isso. Olha a importância do sono, como é que fica. Por que muita gente acorda cansado? Porque não ficou na fase profunda do sono. Então, eu digo sempre assim, não adianta dizer que eu durmo 10 horas. E daí? Você dormiu 10 horas e não dormiu adequadamente, não ficou naquele ciclo de sono profundo, você não descansou nada. Por que acontece isso? Na fase 3 e 4, eu disse do hormônio GH, que é na criança de crescimento, mas no adulto também atinge um pico e ele controla todos os outros hormônios que vão ser liberados no organismo. Por exemplo, importantíssimo no homem, a testosterona. Tem que ser falado para o paciente, tem que ser conversado com o paciente, na frente da esposa, de quem quiser. Como é que você está? Como é que está a tua potência? Como é que está a tua libido? Como você está no seu pensamento? A testosterona é o hormônio que comanda o homem. O estrógeno, a progesterona é a mulher. Sim. Nós também temos, mas quem comanda o homem é a testosterona. Tem que estar em nível acima de 500 para estar boa, para dizer que está boa. Se tem a apneia do sono, está baixa. Olha a encrenca. Se está baixa, está engordando. Está criando barriga, porque ela previne isso. Não está desenvolvendo músculo. Ela ajuda. Por exemplo, tem paciente que fala, faço musculação, doutor, há 3 anos. Média testosterona. Está baixa, não vai adquirir musculatura suficiente, porque a testosterona está baixa, ela é presença nisso. Então, e tem um hormônio que nessa fase, se não tiver o GH alto, o cortisol, que é o hormônio do estresse, está lá em cima. Pega um paciente com apneia do sono, pede para medir o cortisol 6 horas da manhã, no máximo até às 7. Está em pico altíssimo, mas quem falou que o cortisol tem que estar aumentado durante a noite? Tem que estar quieto, nós temos que estar descansando. Então, o organismo está trabalhando a noite inteira, acorda cansado.
Esse exame de PSA, se a testosterona estiver com número elevado, é perigoso. Boa pergunta. Então, por exemplo, reposição de testosterona não é a minha especialidade, o andrologista, mas eu também tenho que... Eu fui estudar também isso. Então, eu tenho que ter muita cautela. Se o paciente já tem a próstata aumentada, não é aconselhado. Porque ele pode piorar essa situação se ele ficar tomando hormônio, testosterona. Porque o que é comum hoje, Fausto? Por exemplo, o exemplo da academia. O cara está na academia, está sentado tomando um café, tem um bombadão do lado dele lá. Ele, pô, rapaz, eu tô há 3 anos, aí não chego nem perto disso, não acontece nada. Aí aqui ele fala assim, testosterona, você precisa tomar. Eu tomo. Onde você toma? Tem um cara que vende. É? Ele vem um cara com uma mala, uma mochila e dá pro paciente tomar testosterona. Totalmente fora, perigoso. Ele tem que saber, tem que ser com a orientação médica. Quanto tempo tomar, que tipo, qual testosterona, tem algumas no mercado, tem gel, tem intramuscular. Então, isso é muito importante porque se ele não sabe que tem uma hiperplasia na próstata, aumento, a testosterona vai fazer aumentar. E aí pode ter um câncer de próstata. Se o paciente com câncer também não pode tomar testosterona. Agora, tudo dentro do conforme, eu acho excelente a testosterona. É fundamental, é fundamental. Acordar com muita dor muscular, sem vontade de nada, não digo nem a libido, viu, Fausto? Não tenho vontade de academia, tô borocochô. Nem brigo mais com a minha mulher, quero que se dane e tal. Tá errado, tem alguma coisa errada isso aí. Tem que ter, o homem tem que ter aquela coisa, não vou dizer o machismo, que hoje em dia é complicado falar um negócio desse, mas tem que ser homem. Tem que ser homem. Então a testosterona é que faz isso. Aquela atitude masculina de resolver, de tal e tal. Se tá baixo tudo isso, intelectualidade, uma concentração, não tô legal, tô fraco. Tem que medir testosterona e fazer reposição com um profissional adequado. Parece que o normal, a testosterona, são 2, você chega até o número 2,0. Então, existe algumas medidas, tá? A variação da testosterona é muito grande o intervalo. Por exemplo, é de 200 a 800. De 200 a 800, não é muito grande essa variação. Quem tem 210, tá normal? E quem tem 799, como é que faz isso? Então, existe um consenso mundial de que tem que estar, para dizer, eu estou bem, acima de 500. Então, 200, 100 e pouco, 130, 210, 220, tem que fazer uma reposição e tem que ver a causa. E eu alerto, muito disso tem a ver com a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se o paciente ronca muito, acorda cansado, como nós falamos aqui, e a testosterona está baixa, é por causa da apneia. Ele tem que ir no especialista, fazer a polissonografia, ver como é que está essa parte aí. Em que estágio da insônia é preciso fazer a polissonografia? Eu penso assim, insônia crônica, existem vários tipos de insônia, mas a insônia crônica, mais de 3 meses, com dificuldade para dormir, tem que fazer a polissonografia. Paciente que ronca e está cansado, no mundo inteiro, qualquer consultório, os pacientes sentar e falar, eu ronco e tenho sonolência diurna, é obrigatório o médico pedir polissonografia, independente da especialidade. Principalmente os cardiologistas. Então, aí eu vou trazer para a nossa família de novo. Meu irmão, o Pedro Gregório, é cardiologista. E a gente sempre discute. Imagina uma reunião na minha casa, como é que é? Imagino. É só caso, só cirurgia, só medicina. E quando eu comecei isso tal, a gente discutia muito e hoje ele, na lata, hipertensão que não tem explicação. Testosterona baixa, não sei o quê, arritmia, que não tem, ele fez todos os exames, ele pede polissonografia de cara já, faz parte do diagnóstico, da mecanismo de diagnóstico dele pedir polissonografia, ele é cardiologista. Então, é fundamental pedir, é ela que vai determinar as alterações. O SUS está funcionando bem nessa época de frio? O SUS? É complicado, né, Fausto? Muita gente, né?
Muita gente. Pronto-socorro. Bom, os pronto-socorros de hospitais particulares estão lotados, você imagina o do SUS. Muita gente. E tem aquela situação, por exemplo, você tem um pronto-socorro lotado, um monte de gente tossindo e espirrando daqui e dali. Eu tenho que tirar o influenza, que é o influenza A, que é a mais grave, que pode trazer complicações, um rinovírus, que dá um resfriado, tal, tudo bem. Então, aí é que o colega que está sentado na cadeira do pronto-socorro tem que conversar, tem que ver, tem que pôr a mão, examinar para ver se... Entendeu? Hoje não. Tá sentado lá, tô gripado, tô assim, tá? Vai fazer o teste para ver se é influenza. Isso vai levar 3, 4 horas, um teste desse. Então, aquele pronto-socorro já está lotado. Ou então, vai para sua casa. Quando sair o resultado, você volta. Quer dizer, fica muito ruim. Eu acho que se ele conversasse melhor, seria mais fácil. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Tá. Resfriado ele é causado por algum tipo de vírus diferente da gripe. É um vírus comum. A família dos rinovírus é enorme. Então, tem 2, 3 dias de sintoma, raramente dor no corpo, tem o nariz entupido, coriza, uma dor de garganta, sempre começa com a garganta, isso é importante. Toda virose, a maioria delas, a garganta é a entrada da coisa. Então, o resfriado comum é isso. Um antigripal qualquer, 3, 4 dias, tá bom. A gripe já não. E como as mudanças climáticas afetam o nariz e garganta da população? Então, é o seguinte, o fundamental da mudança climática é o ar seco. Então, por exemplo, a umidade relativa aqui em São Paulo está baixíssima. Então, está muito seco o ar. Não é o ar-condicionado sozinho que faz isso. Eu saio na rua, eu tenho problema. Por quê? Porque o que acontece no ar seco? Aquela proteção da mucosa nasal que vai trazer a limpeza do ar, o aquecimento do ar, a umidificação para levar no pulmão já não vai existir mais. Então, o nariz está muito seco, às vezes tem com feridas, cascas, aquelas casquinhas aqui no nariz e tal, e a garganta também seca. Então, o principal fator de mudança na proteção do organismo causado pelo clima é o seco. Para ter secreção no nariz. Levou, no passado, as pessoas mais idosas tinham remédio para tudo, né? Sim. É chá para isso, chá para aquilo. E resolvia. Resolvia. Por quê? Eu tenho uma ideia disso. Sim. Né? A gente já foi ler alguma coisa. E você nem precisou disso, que é todo mundo médico. Eu escutava meu pai falando direto. Primeiro que, por exemplo, não existia tanta aglomeração assim, né? Como é na cidade. Como era São Paulo em 1940. Muito menos gente e tal. Então, era mais fácil mesmo. Resolvia porque não tinha as complicações. E quando tinha, não tinha muito o que fazer mesmo, né? Não tinha diagnóstico, fazia um raio-x do tórax para ver se tinha uma pneumonia. Tratava com antibiótico que tinha. Hoje tem milhões de séries de antibióticos no mundo inteiro. Antigamente tinha penicilina, e veio depois a sulfa. Então era com isso que tinha que se tratar. Não resolveu. As pessoas duravam menos, né? Sim. Onde eu ia chegar, a expectativa de vida era menor. Então muita coisa acontecia e era, como é que eu vou dizer? Não vou dizer que era natural, mas era aceitável. É isso, não temos muita coisa para fazer aqui. Por outro lado, também se vivia muito às vezes, né? Muito. Sim. O nível de estresse era menor, a alimentação, a base de coisas naturais, sem conservantes, sem nada. Eu lembro do vidrinho do leite na porta da minha casa. O leiteiro vinha lá, a gente punha o leite vazio. Vigor. Vigor. Eu ia falar agora, minha carroça, ou o carro depois, e ele trocava. Imagina, um leite que tinha acabado de... Não tinha nada dentro deles. Imagina um leite de caixinha e esse leite da garrafinha, a diferença que era. Então, tudo isso somando, e mais os chazinhos, né? Minha avó mesmo fazia. Se tá resfriado, tá mel, alho, um pouquinho de alho, limão até dizer chega. O que fazia isso? O calor.
calor. Era anti-inflamatório da parte respiratória. Ela punha aqui em mim, se eu tivesse com tosse, ela colocava azeite e pimenta do reino, esquentava, passava no meu peito e punha folha de papel, que na época era o pão, vinha no folha de papel de pão. E punha aqui no meu peito, me agasalhava, calor, para tirar o processo inflamatório. Quer dizer, tudo sempre teve uma coisa para fazer. Eu estou fazendo isso porque resolve. Ele para de tossir. Por que parou de tossir? Porque teve uma ação anti-inflamatória. Eu pergunto para você, em que circunstância, Levon, uma pessoa deve procurar serviços médicos? Olha, isso é muito... Porque às vezes você não sabe se está resfriado. Então, é muito importante. Vou ao médico, não vou. Uma pergunta importantíssima. Os prontos-socorros, hoje, existe o que eles chamam de triagem, que não tinha antigamente. Então, a triagem você passa primeiro com uma enfermagem, ela vai medir, vai tirar tudo e já dá uma separada, se é grave ou se não é. Mas a ida ao pronto-socorro, hoje em dia todo mundo tem convênio. Então, tem convênio, eu vou lá no pronto-socorro. Mas precisa separar a coisa. Então, por exemplo, eu acordei hoje de manhã, estou com o nariz entupido, a garganta meio irritada. Eu vou no pronto-socorro hoje? Não. Um dia, 2, 3 dias, se for um resfriado, eu tenho lá um antigripal qualquer, lavei meu nariz, eu resolvo e acabou. O errado é isso. Então, ele já vai para o pronto-socorro. Se ele não tinha nada grave, ele é capaz de ter uma coisa mais séria, porque está todo mundo doente ali, está abarrotado de gente, e que talvez muitas dessas pessoas nem precisariam estar lá. Tá? O que ele tem que fazer? Consultório. Se ele não está legal, vai no consultório do otorrino, no consultório do clínico, do pneumo, marca uma consulta. Se eu examino e vejo, tem alguma coisa que não está legal aí, encaminho ao pronto-socorro. Isso seria a medicina padrão, a medicina golden, né? Ouro, padrão ouro, vamos dizer assim. Que não vai todo mundo, qualquer dorzinha. Acordei com uma dor aqui do lado, vou pro pronto-socorro. Calma, vamos ver o que vai acontecer. Vou primeiro consultar o meu clínico geral, ver o que ele acha. Seria o ideal isso. Então, acho que essa é uma coisa muito importante. Quem é o seu médico, Levon? Primeiro lugar... Você vai ao médico ou não? Em primeiro lugar, Fausto, Deus. Jesus, acredito muito nisso. A gente tem que ter proteção, tem que ter fé. Sim. Já foi provado que a fé resolve muita coisa. E tenho meus colegas, né? Eu escolho alguns colegas que são meus médicos. Sim. Meu clínico é o meu companheiro, meu compadre lá de Vitória, que é o Dr. Samir Tuma Júnior, que me ajudou a desenvolver o Rhino Stent. Então ele é meu clínico às vezes. Eu faço alguns exames, mando para ele fala, mano, tá uma coisa aqui, ali, tal, não sei o quê, e por aí vai. E às vezes eu tenho uma outra necessidade. Um ortopedista, eu falo com o Caio, meu filho é ortopedista, quem que você acha? É ombro? Vai ali, vai falar. Então, eu acho assim, tem que existir a prevenção. Para mim é fundamental isso. Então, cabeça legal, comer bem, dormir bem, ser feliz, estar realizado, parar com essa coisa, esse bombardeio de ansiedade que a gente tem, né? Nisso aqui, você está o dia inteiro vendo. Eu não tenho mais, muita coisa eu não tenho, eu tenho mais profissional, eu não quero ver nada, Fausto. É só notícia ruim, é só coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, mas você está lendo lá. Vai ter a Terceira Guerra Mundial porque o Trump... Não... Calma, gente, não vai assim. Deixa correr a coisa. Existem outros meios de... Então, isso é fundamental para tratamento. A bomba atômica vai vir para cá. Imagina, você não dorme mesmo, né? Não dorme mesmo. Muita gente usa o famoso cotonete para limpar o ouvido. Errado. Então. Totalmente. Qualquer otorrino vai dizer que é proibido. Sim. Por quê? Então vamos comentar, vamos falar do que é normal. Terceira no ouvido. Tá? Não é doença, não é sujeira. Não fala, vou arrancar aquele negócio lá, porque tá todo mundo olhando. Ninguém tá vendo, para falar a verdade. Só o otorrino, quando põe o aparelho, vai ver a cera lá dentro. Tem aqui fora, um dedo e a toalha, depois do banho resolve. Aí não tenho cera. Tenho descamação no ouvido, coça demais.
Aí o cara pega o cotonete, pega tampa de caneta, o que tiver na mão e vai usar. Então, aí tem alguma coisa por trás. Agora, o uso sozinho do cotonete, vou enxugar meu ouvido, entrou água, não importa, deixa quieto. Dá a impressão quieto. que o cotonete empurra a cera. Com certeza, com certeza. Se tem um pouco, aí ele sai um pouquinho amarelo, pronto, já limpei. E o resto? Ele levou lá pro fundo. Empurrou, vai fazer uma rolha de cera, vai ficar surdo e vai ter problema. Os jovens de hoje usam demasiadamente som alto, que mal faz isso para a audição. Muito grave, muito sério. Então, por exemplo, existe alguma coisa em decibéis. Então, até 30, 40, é o que está dentro da nossa... Do normal, Sim. O organismo assemelha, tal, assume e acabou. Agora, a mãe traz um adolescente lá e fala, pô, doutor, eu queria fazer um exame no ouvido, que eu acho que ele não está ouvindo legal. Ele usa aquele fone e tal. Eu falo, quando ele está usando e ouvindo música, você que está lá na cozinha, você está ouvindo a música que ele está ouvindo? Tô. Tá errado. Imagina só o que é isso. Então, o trauma acústico, que é o nome que se dá ao problema que vai trazer, ele pode ser agudo. Nós estamos aqui sentados, estoura alguma coisa aqui, pode dar um trauma acústico, ou cronicamente as células auditivas estarem expostas a 80, 70, 90, 100 decibéis às vezes, que é o barulho de avião. 80 decibel, 60, é barulho de um jato. Você imagina aquilo? Coitado do tímpano. Não tem condição, não tem condição. É muito ruim. E pode causar mesmo perda auditiva. Zumbido, pode levar ao zumbido. É uma coisa muito comum e que atrapalha muito a vida das pessoas. Nós vivemos numa cidade muito barulhenta, né? Carros, motos, Direto. Ônibus, etc. Isso prejudica o tímpano? Prejudica a audição. Eu sempre recomendo para os meus pacientes que, assim, em cada 1 hora que você está num ambiente com muito ruído, você sair 15 minutos. Já dá uma ajustada nas células auditivas e tal, no tronco cerebral, onde está a central da audição, nervo auditivo. Por exemplo, você está numa festa, aquele som alto, tal, cada 1 hora ali dentro, você tem que sair um pouquinho, ficar 10, 15 minutos fora, para acalmar de novo, tal, para não ter essa situação. Na cidade, vidro fechado, por vários motivos, né? Andar em São Paulo com vidro fechado, mas um deles é esse, e não com som alto dentro do carro, para não ter essa agressão diariamente. Tem pacientes que pegam ônibus para ir para o trabalho, o ônibus da empresa e aquela barulheira. Então, eu recomendo cada 1 hora, 15 minutos de descanso. Quando é que se deve fazer audiometria? Bom, falo para meus pacientes sempre. Sempre. Por exemplo, criança tem que fazer. Por que é obrigatório fazer o exame oftalmológico e não audiológico? Eu conto um caso, vários até, mas um que chamou muito a atenção, um pacientinho meu que a mãe me trouxe ao consultório por outro motivo e falou, olha, ele é autista, viu, doutor? Tudo bem, não tenho que preconceito, não existe preconceito nenhum, vamos tratar. Daí perguntando, tal, como é que você fez esse diagnóstico? Doutor, na escola ele fica isolado, as professoras nos chamaram várias vezes, porque ele não estava acompanhando, ele fica na dele, brincando com alguma coisinha, tal. Então foi feito. Já fez alguma vez audiometria? Não. Não é comum isso hoje, mas estou falando de 30 anos atrás. Né? Fez audiometria e ele tinha uma perda auditiva grande por otite média secretora ulcerosa. Tinha catarro dentro do ouvidinho dele e uma adenoide enorme. Como é que foi feito o tratamento do autismo dele? Cirurgia da adenoide, da amígdala, drenagem dessa secreção no ouvido, colocação de tubinho de ventilação, acabou, a criança desenvolveu. Então eu acho fundamental fazer. Qualquer mãe pode levar o otorrino e falar, olha, eu queria fazer de rotina, ver se ele está legal. Porque existe na maternidade o teste para ver se a criança tem audição. É o primeiro teste, para ver se não tem surdez e tal. Mas depois pode acontecer isso. E uma adenoide grande, juntar catarro, a criança alérgica, ou ter alergia ao leite, lactose, muito importante.
causa otites de repetição na criança, junta catarro, cai a audição. Então eu acho assim, tem que ser feito. E o adulto, na medida que ele começa a desconfiar. Falei, a minha mulher tá falando que eu não estou ouvindo direito, eu estou aumentando o som da TV, ela fala uma coisa, ou meus amigos eu entendo outra. Numa reunião com muita gente falando, eu tenho que ficar olhando para a pessoa para fazer uma leiturinha labial, para não falar uma bobagem. Então, se não for rolha de cera, que é importante, tem que fazer audiometria. Então, o otorrino é isso, tá aí para ajudar nessa situação. Então, acho que sempre tem que fazer. Levão, aí, ele está mostrando o portal Orbis News. Faz tempo que você não escreve. Eu renovo o convite. Vamos voltar. A hora que você quiser. Eu recebo seus artigos com muito prazer, porque você dá aula. Obrigado. Eu tenho prazer em mandar os artigos para você, porque eu sei que você valoriza. Valorizo mesmo. O que significa uma noite bem dormida? Uma noite bem dormida. Eu passar todos os ciclos do sono profundo, fase 3 e 4, sonhar, acordar disposto e não ter sono durante o dia. Eu sei que eu dormi a noite eficiente, tive um sono eficiente. E quando se dorme com medicamento? Então, aí é um problema. Levantou uma coisa super importante que vem muito para mim, né? Eu tenho problema para dormir, eu tenho sono interrompido durante a noite, eu não tenho insônia, eu deito, durmo, mas cada 2, 3 horas eu tô acordando. Aí fui no especialista, ele me deu Rivotril para tomar, desculpa a palavra, o nome comercial, né? Um benzodiazepínico, clonazepam, qualquer um deles aí, alprazolam, qualquer um deles. E eu tô dormindo, só que eu tô tomando há 5 anos isso. Tarja preta, começou com 1 miligrama, são 10 gotinhas, já tô precisando tomar 15. E tá acontecendo algumas coisas diferentes. Eu tenho acordado não descansado, minha memória já não tá legal, eu não tô... Por que isso? Porque o benzodiazepínico, o efeito colateral dele é sono. Então tem muita medicação que é usada pelo efeito colateral. Vou te dar um exemplo muito comum, uma medicação que todo mundo conhece, o Dramin. Dá muito sono em pessoas. Eu tenho pacientes que tomam para dormir, eles não estão com náusea. Porque dá sono, ele toma para dormir. Toma antihistamínico, que é um antigripal qualquer, para dormir, porque o efeito colateral é sono. Então, o especialista em medicina do sono tem um arsenal, tem umas regras para usar esse tipo de medicamento. Existe um medicamento indutor do sono, por exemplo. Então, ele acerta a insônia e mantém o sono durante a noite inteira, que o especialista vai usar, mas vai tentar tirar ao longo de um período, que também não é o ideal. Não é um sono normal, essa é a verdade. Não é um sono fisiológico, é um sono induzido por alguma coisa. Então tem que ser tirado isso. Agora, Fausto, eu gosto de voltar sempre ao assunto do nosso dia a dia. Tá muito complicado viver hoje em dia, né? Tá. Muito complicado. Demais. Demais complicado. Você tem... Problema em tudo que é lugar. Inúmeros problemas. Então, às vezes, a pessoa fala, eu quero tomar isso aqui, eu quero dormir. Hoje dá medo até de andar em ônibus. Né? Imagina, você vê tudo apedrejando o ônibus. Apedrejando. Imagina só, que absurdo. Tem acontecido diariamente. Diariamente. Ninguém descobre o motivo. Nada, e às vezes nem tem motivo. Quem são os mandantes? Nem tem, às vezes, é baderneiro mesmo que está querendo provocar alguma situação. Passou de 500 ônibus. Olha, você imagina, absurdo. Então, como é que você vai dormir com um barulho desse? A gente Exatamente. brinca, né? Como é que eu vou dormir com uma coisa dessa? Então, às vezes eu falo, uma noite de sono com medicação é muito melhor do que uma semana sem sono. O dano de uma semana sem dormir adequadamente vai ser muito maior, 1 mês, 2 meses sem dormir, do que tomar orientado por um profissional, tomar uma medicaçãozinha para dormir. E tem muitos pacientes que eu mantenho. Por quê? Porque ele tem outros problemas de saúde também. Então não é só a insônia. Então ele tem outras situações que fazem com que ele não tenha um sono normal, eficiente, outras doenças. Então eu mantenho para manter pelo menos uma parte da fisiologia, que é dormir adequada. Levar uma coisa que eu pergunto sempre, principalmente para médicos, porque se dizia antes que as pessoas que tiveram
passaram pelo Covid mudaram um pouquinho, para o bem ou para o mal. Você que diz, mudaram para o mal ou mudaram para o bem? Eu acredito e vejo no consultório muitas complicações, situações que deixaram sequelas, principalmente na parte respiratória. Eu mesmo tive Covid grave, fiquei 15 dias na UTI, graças a Deus não fui entubado, não vamos discutir porque isso é polêmica, mas não fui entubado e estou aqui bem, sem complicação nenhuma, fiquei um mês internado e tal, mas deixou alguma coisinha. No início, Fausto, e dormir, como é que era? Muito difícil, ele atrapalha muito o sono das pessoas, muito. Então, no começo, eu mesmo tive que procurar ajuda para acertar essa parte do meu sono, que eu não conseguia de jeito nenhum. E o comportamento? Muda. Teve muitas pessoas. Eu acredito que por causa das sequelas muda o comportamento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns pacientes, até vários, viu? Bastante, que ficaram com zumbido, por exemplo. Não tinham antes e ficaram com zumbido. Ou ficaram com tontura, labirintopatia crônica. Então, isso muda a vida da pessoa, muda o comportamento da pessoa. Ela não sai mais de casa. Ela tem medo de sair de casa porque pode cair na rua, dirigir, bater o carro porque está com tontura. Então, isso tem que ser colocado para todo paciente depois da pandemia. Eu pergunto se teve Covid, se foi grave, se não foi, se fez o tratamento adequado ou não fez, porque vai mudar o comportamento. Mudou muito o comportamento. Que orientação você deixa às pessoas que ainda não têm o hábito de se cuidar? Primeira coisa, gostar de si mesmo. Eu acho que é isso, é a primeira situação. Você tem que gostar de você. Se você gosta de você em primeiro lugar, você está no avião. Como é que é aquele negócio da máscara? Põe você primeiro, depois você vai ajudar. Então você tem que gostar de você primeiro. Se você tem isso para você, toda a sequência de tratamento, de cuidados vai acontecer. Levon, como é que você lembra de você mesmo 30, 40 anos atrás? Eu acredito que eu estava numa situação muito mais de correr atrás das coisas. Eu tenho 2 filhos, eu tinha que formar os 2 filhos, deixar uma profissão. Hoje eu estou mais tranquilo. Naquela época eu corria muito mais. Que bom. Levon, eu conversaria aqui com você mais uma hora. E eu com você também, é muito gostoso. Uma hora. Muito gostoso, com um amigo, é muito gostoso, é um bate-papo, né? Bate-papo, é gostoso. É isso aí. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Eu que agradeço. A porta aqui está aberta sempre para você. E também o nosso portal. Vamos mandar um artigo essa semana, para a próxima semana. Queria que você se despedisse dos Eu gostaria de agradecer a toda a audiência que está nos assistindo e principalmente ao Fausto, meu grande amigo, por ter dado essa oportunidade. Eu gosto muito de trazer alguma coisa nova da minha especialidade, as orientações, então é uma grande oportunidade. Muito obrigado, Fausto. E eu vou repetir, fiquei muito grato com a sua presença e aos amigos espectadores. A gente fala de saúde toda quarta-feira. Às vezes sou eu que estou aqui e às vezes é o meu amigo Ricardo Godoy. Mas toda quarta a gente fala de saúde aqui. Viu? É bom, né? Bom, excelente. Eu trago médicos excelentes. Há muito tempo você faz isso, né? Muito tempo, isso é importante. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima.